Vem pra cá, Ricardo Aguiar, ó, ó, estica do homem, como tá bonito, ó. Vou elogiar pra não ter que brigar. Tudo bem? Como é que vai? Ótimo, maravilha. Seja bem-vindo, Ricardo. Eu espero que não seja mal de Ricardo, né? Prazer, por favor, prazer é todo pode meu. sentar aqui na poltrona. Mas você falou, Ricardo, olha, tá alinhado. Ele veio todo Por que você não faz arrumado. jus ao nome? Mas eu também tô bonito. Agora, antes de você falar com o Ricardo, ô, Léo, Que? Léo, tinha uma música antigamente que era um biquíni de bolinha amarelinho. Agora é uma calça amarelinha com E você não sabe, com bolinha azulzinha. Ela falou assim pra mim mais cedo. É uma calça alegre. Aí eu lembrei do Bernardo, tá com alegria nas pernas hoje. Ricardo, A gente tá sempre com alegria nas pernas, nos braços, no rosto, sim, aqui é sorrisão. programa alegria do alegre, convidado. bacana. Ricardo, você foi atleta, né? Hoje é treinador. Conta um pouquinho da tua vida de atleta, essa transição de atleta para treinador. Como é que é? Na verdade, assim, acho que hoje eu comento que é muito mais fácil quando eu lutava do que quando eu estou orientando. É uma questão muito natural, porque eu fui atleta da Seleção Brasileira por quase 8 anos consecutivos. E aí, encerrando a carreira, paralelamente eu tinha um trabalho com um grupo de alunos na minha cidade e tal. Então já era técnico por natureza, porém perdi meu professor muito cedo. E aí quando decidi parar, foi uma escolha muito difícil, muito complicada. E aí essa coisa da tendência de estudar muito, cara, tem uma arte, é um esporte também, que a gente estuda demais. E aí esse desafio de ser técnico. Logo quando eu parei, 2 meses depois eu recebi um convite para ser técnico da seleção de base. Aí depois fiquei afastado um período, voltou agora uma nova gestão na Confederação Brasileira de Karatê, e que está fazendo um trabalho sensacional nessa gestão. E aí fui convidado para ser o técnico da seleção, assumi no janeiro do ano passado. Muito melhor lá dentro do que do lado de fora. Do lado de fora você não pode fazer muita coisa. Só né? gritar Na verdade, e orientar. e a orientação, quando eu falo não fazer muita coisa, é tirar o que tem de melhor o atleta. Isso é muito difícil, né? A gente vê os treinadores de futebol aí, o que eles passam ali naquela linha perto do campo ali é bem complicado. Nós também passamos parecido. Você falou aí que é difícil tirar o que o atleta tem de melhor. E no intervalo, a gente estava ali batendo aquele papo de bastidor, né? Ele falou o seguinte, no Karatê, né, as categorias são por peso. Ele disse, o Ricardinho, hein? Ricardinho pode entrar lá com a gente. Que categoria Ricardo Martins ficaria, então? Porque ele já estava tentando praticar um pouco do esporte. Conta pra gente um pouquinho das categorias e também onde o Ricardinho fica. Eu vou te falar as categorias e você enquadra ele aí. Eu não posso falar isso agora, tá? Então nós temos categoria até 60 quilos. Inclusive no Brasil temos campeão mundial até 60 quilos. Essa eu entro. Tá, até 67 quilos, até 75 quilos, até 84 quilos e acima de 84. Tô nessa aí. Tô nessa aí. Mas Por enquanto. qual seria Com barrinha de cereal você vai descer, Por né? enquanto, tô descendo já, vou descer Não fala aí. isso que eles Vou não chegar falam. nos... Qual que é a primeira que falou aí? Até 60. Não, Mas até 60 dá, que eu vou virar. Que nem uma pessoa que eu conheci. Eu tenho umas fotos aí que parecia um palito de dente. palito de dente mesmo. Obrigada. Eu vi, fiquei horrorizada. Ah, não, Melhor cortava agora. até as costelas. Vamos voltar a falar de karatê, Voltar, aproveitar lembra? que o Ricardo está aqui. Alô. Você foi 12 vezes campeão em jogos regionais. E depois você foi tetracampeão em Jogos Abertos do Interior, tetracampeão paulista, tetracampeão brasileiro. Vai falar que é Eu não amanhã, tenho o programa inteiro para falar do seu currículo. Campeão juvenil, campeão Conta um sul-americano, pouquinho tudo. dessa experiência que você teve. Como o karatê é um esporte que tem que ter muita disciplina. Devido a essa disciplina, tantos títulos? Eu acredito que sim, eu sou um pouco suspeito. Eu tive na minha base uma disciplina tipicamente japonesa, meu professor era japonês, então tinha era totalmente regrado, não só os treinamentos, mas tudo aquilo. Aí juntou com uma disciplina pessoal. Eu sempre fui muito disciplinado para esse tipo de situação e no karatê acho que casou-se muito bem. Eu falo que não é a gente que gosta do karatê, é o karatê que passa a gostar da gente. É um negócio muito, muito interessante isso. E hoje o karatê é difundido no Brasil todo. Quando eu comecei a lutar, que já faz um tempinho, não era tanto. Eu tenho 28 anos de karatê. De karatê. De karatê. Comecei. 28 de karatê. Essa imagem que a gente está vendo aí, cara, você está lutando sozinho? Como é que é isso aí? Essa daí é um atleta que eu acompanhei no Open da Alemanha, tá? É o campeonato de kata. Essa é uma categoria que tem no karatê, onde aparecem os movimentos que o adversário é analisado características específicas de cada atleta. Não tem adversário. Não tem adversário, então é equilíbrio, força, concentração, ritmo, esse equilíbrio da força. É bem interessante. Eu sou um atleta japonês, foi campeão do mundo, inclusive. É uma categoria que o karatê divide-se em duas situações. Parte do kata, que é essa luta com o adversário, teoricamente com o adversário imaginário,
e a luta propriamente dita, que são dois adversários que se confrontam, e aí com pontuação. Até que o Ricardo imitou bem ali, né? Até que o Ricardo mandou imitou direitinho. A gente que vai... Aliás, você vai acompanhar os Jogos Olímpicos aqui nos canais Fox Sports, né? A gente já está começando a estudar também, e o Karatê eu conheço pouco. Mas isso aí eu achei que era só de brincadeira de criança. Contra o amiguinho invisível, né? O amigo imaginário, né? Que tem amigo invencível. Como funciona ali, então, para você escolher o melhor atleta? Como que vai as notas? Quais são os principais critérios para você? Na realidade, isso aí que nós acabamos de ver, que são os katas, são avaliados vários critérios em relação ao controle da força. Não adianta ele ser forte ou ser veloz, ele tem que saber equilibrar as duas situações. São características de estilos diferentes de karatê, onde ele se difere. Esse é o atual campeão mundial, venezuelano, Antônio Dias, que tem uma condição... É muito difícil. Eu falo que o kata, essa situação é muito mais complexa do que o comitê. O comitê você tem uma chance de reverter um resultado. Kata, se você tem um desequilíbrio, você não consegue voltar. Desequilibrou, você perdeu uma quantidade de pontos que no final você vai tomar uma bandeirada para o outro lado. No comitê já não. Você toma 2 pontos, você consegue inverter para 4 pontos e assim uma diferença de 8 pontos é o que define uma luta. Karine, você sabe que eu tô assim tranquilo aqui porque a gente tem monitor de televisão atrás dele ali e o outro aqui bem longe dele, né? Porque eu fiquei sabendo, quando ele era menino, ele ia na casa dele, Acho que por E isso a que ele foi televisão pro já da karatê. televisão, né? que história é essa aí? Tava deitado assistindo o filme Não e eu gostou do adorava. filme, pá. Não, o filme era muito bom. Só que no intervalo, e no filme tinha umas cenas que o cara treinava no escuro. O que eu fazia? Desligava a televisão e queria fazer as coisas no escuro. Tinha uma televisão em frente, eu toquei na televisão, ela caiu, quebrou. No outro dia me matricularam, tá até hoje. Olha, funcionou, né? Funcionou. E o preju, Ele quem quebrou pagou? a televisão, né? Mostrou ali pro pai e pra mãe que ele deveria arranjar uma ocupação, né? Aí a mãe, bota esse menino numa luta, então, foi isso? E aí iniciou o karatê. Qual era o filme? Engraçado que não... Qual era o filme? Do Bruce Lee, grande Bruce Lee. Normalmente, as crianças entram no karatê, no judô, no taekwondo, justamente por conta da disciplina. E como que é você, agora, como técnico, do outro lado ali, você vê um atleta que talvez não seja tão disciplinado, não seja tão correto? Como que você Na lida verdade, com aí é isso? uma função que a gente tem que ter de liderança e autoridade. Você não impõe, você conquista. Então, os atletas, muitos desses atletas que estão lutando, um deles lutou comigo, que ainda continua lutando, mas a maioria me viu lutando. Então, a sua postura enquanto lutador, ela acaba passando para o lado de fora do tatame. Então, isso é uma maneira que não adianta impor disciplina. Cria um respeito. Totalmente. E aí isso é conquistado, isso é tempo a tempo, em relação ao trabalho que é feito. Até uma maneira que você coloca uma situação estratégica de uma luta, às vezes o atleta não concorda. Porque eu acho que ali talvez eu deveria ter feito isso ou aquilo. Ele demora para entender isso. Mas essa é uma das minhas funções, é de estudar muito o comportamento do atleta que nós temos no Brasil e o tipo de comportamento do atleta que tem na Europa, na Ásia, enfim, nos países que confrontam diretamente com a gente. Então aí é um trabalho bem delicado, que o atleta, a função dele é entrar, lutar e corresponder àquilo que ele tem. Aquilo que eu te falava, de tirar o melhor do atleta, quando a gente consegue tirar o melhor dele, temos bons atletas no Brasil, temos um trabalho muito, muito forte sendo realizado aqui há 2 anos por uma gestão nova, eu havia falado, e com uma estrutura diferenciada. Então, acho que isso tudo favorece, é um conjunto de situações. Quando o ambiente, você falava da criança, quando ela vem treinar, a disciplina é um dos principais. Eu recebo pessoas todos os dias. Olha, eu trouxe aqui porque eu quero disciplinar o meu filho. Aí é consequência natural. Então, tudo converge para uma situação, tudo conspira para uma situação Tem positiva. uma história bacana, eu queria saber se aconteceu com você, de chegar aquele menino realmente bem rebelde, que você vê se vai dar trabalho de fato. Bagunceiro. Aquele mais danado que não Pimentinha, obedece né? pai e a mãe. Estilo Ricardo, quando era criança. Estilo Ricardo. Eu nunca fui expulso de uma escola. Ricardo, quando que você entrou, conheceu as lutas? Por quê? Eu fiz judô. Porque você era o quê? Eu sempre fui um cara Malcriado, calmo. Não, hiperativo, calma. né? Eu nunca fui expulso de uma escola, só de todas que eu passei. Então, né? Crianças, tampem os ouvidos, não escutem isso. Tem algum caso para você contar pra gente de uma criança que chegou justamente por falta de disciplina e você viu ali um grande atleta? Eu acho que eu tenho um caso assim, tanto na infância como na fase adulta. São 2 situações de disciplina. Uma na alimentação e no desenvolver do dia a dia, e a outra com esse caso. Eu tive um caso de um aluno que me procurou, os pais me procuraram e chegaram com a seguinte proposta. Ricardo, eu estou vindo aqui porque me disseram que você resolve. Só isso. Ricardo, abriram o talão de cheque em cima da mesa, eu quero matricular, eu quero kimono, eu quero tudo. Coloca Falei, na linha. fecha e pode ir, aqui eu não vou resolver.
não é dessa forma. Porque é aquilo que eu falei, você tem que ter várias pessoas que falam a mesma linguagem. Porque de repente eu disciplino, na minha escola tem vidro e tem um espaço que você ouve e vê o que eu estou fazendo. E eu vou discipliná-lo, às vezes você tem que ser um pouco duro. E essa maneira de ser duro com delicadeza, ser duro com delicadeza, parece um negócio meio contraditório. Mas aí acaba que em casa ele não tem isso. Então, o simples fato de você mencionar que um sapato jogado no meio da sala não é legal porque pode tropeçar, cair, lá eu faço uma história em relação a isso. Vai cair, bate a cabeça, vai no hospital, tem que tomar injeção. Então não deixe mais aquilo jogado no meio da sala. E do outro lado, eu tenho então um caso desse, que a criança tinha um problema seríssimo de comportamento na escola, seríssimo, de notas. Primeiro você tem que conquistá-lo. Ele tem que confiar em você como pessoa, para depois ter aquela coisa da função do professor, da disciplina, e ele começa a aprender a modalidade. Então, por muitas vezes as pessoas procuram em função da disciplina. E o adulto também. Eu tenho vários fatos de adulto que procuram, eu tenho um caso de até um faixa preta, que chegou hipertenso e tomou uma medicação diária. 3 meses treinando, tirou o medicamento, hoje está super bem, perdeu peso, nada individualizado, mas perdeu peso, parou de tomar medicamento. Então, são situações de disciplina. Disciplina a gente tem que ter a todo momento, em todo lugar. Para viver, Karatê ajuda. Agora, quando fala em karatê, né, o Ricardo já começou a fazer brincar. Mas sempre vem aquela imagem, né, dos menininhos, enfim, de pessoas que tem vários vídeos na internet, fazendo aquilo, pá, no Querendo tijolo, quebrar né? tudo. Quebrando o tijolo, aqui, ó, pá. Vamos dar uma olhadinha nessas imagens? Queria que depois ele comentasse também o que ele acha. Olha lá. Olha Ó, isso. Isso é você que está em casa assistindo, tem que tomar um cuidado enorme. Existe uma técnica muito bem desenvolvida para se fazer. Não é força, tá? É muito mais jeito do que força. Você observa que tem um espaço entre uma placa e outra. Isso. A primeira placa é que quebra as outras placas por ação normal e inércia do movimento. Então, aí para deixar claro, não é força. façam em Isso. casa. Não, se fizer isso em casa, você vai quebrar o braço. Exatamente. Entendeu? Isso aí é tudo uma técnica para ser feita. Com certeza. E essa imagem de que vou dar um karatê, todo mundo já ouviu isso, né? Isso na infância é muito comum. Mas existem técnicas e técnicas bem executadas. E mesmo com técnica existe um risco. Então tem que tomar um cuidado muito Você grande. falou, mesmo com técnica existem os riscos. Uma pessoa dessa não arriscaria fazer se não tivesse técnica. Claro. E o que acontece de errado quando a gente vê aqueles outros vídeos na internet Já nós vamos mostrar aí, nego, se quebrando todo que aí. não deu certo? A gente vai mostrar também? Vai, claro que vai. Do Então lado tá. e do outro. E isso é karatê mesmo, Ricardo? Na Não, verdade, aí pela vestimenta não é karatê, tá? Tem vários, tá. isso parece ser um evento que tem desafios de quantidade de placas a serem quebradas. Eu Por não sei se- exemplo, não existe uma academia para isso, um treinamento para isso. Existem algumas modalidades de karatê que utilizam, eles chamam em japonês de tameshiwara, que é a Certo. arte do quebramento. É para testar a qualidade, a intensidade e a precisão da técnica. Quando você falava em técnica, que pode ter um problema mesmo com técnica, é que aí abusam. Eu quebro, geralmente a pessoa vai lá e consegue quebrar 20. Hoje eu vou colocar 30 e vou fazer isso na apresentação. Aí acontece o que já a gente deve ver aí. Com certeza. É o famoso deu ruim. Exatamente. Como deu ruim. Deu ruim. a Exatamente. gente tem as imagens já separadas pra gente De quem- mostrar de quem aqueles se que deu se deram mal? mal? Eu quero, tô curiosa. Porque tem os dois lados, tudo tem os dois lados, né? Agora, o Ricardo colocou muito bem. Você que está acompanhando a gente, já vai fazer isso em casa não, que você vai se dar mal, hein? Vai sair quebrando televisão, que nem alguém que eu conheço aí, não. Olha lá. Olha Olha lá. só o estilo do personagem, né? Já, Vamos ver. já vamos começar. Olha, Ele já o identificou, cabelo, né? Super O concentrado, kimono, né? estado. Ah, isso não vai dar certo, amigo. Ai, o Ricardo já vai sofrer aqui de dor. Olha ali, vamos Mas ver. tá muito cheio de pose, gente. Esse é muito o grande confiante. risco. Muito confiante. O que já começou errado ali, Ricardo? Você analisando aí essas cenas. O centro de gravidade está totalmente fora. Ali vai. Ai, Olha, Ah, quebrou já uma, sentiu tá dor? bom, beleza. Quebrou uma, mas o Campeão. braço que eu não sei o que aconteceu se ali. é o primeiro Agora, que de novo, quebra. vai lá, campeão. Aí, campeão. Mas tem um Fera. detalhe, Ricardinho. O Ricardo, ele, o convidado, explicou que é a primeira. Ai, é a Ai, primeira que que quebra dor. as outras. Ou seja, já tá errado, porque ele quebrou só a primeira. Quebrou só a Vai primeira. agora chutar? Você vai com a cabeça, infeliz. Mete a cabeça aí pra Ai. ver se... Ai, que desastre, Vou hein? falar pra Ô, você. Ricardo, mas Pra eu- ser burro, falta só as penas. Ai. Analisando ali, eu que não entendo nada disso, por isso que você está aqui para esclarecer para gente, a postura e a falta de concentração é o que mais me chama a atenção ali. O que ele É fez de visível, errado, né? Na verdade, tem um ponto de centro de gravidade onde você consegue colocar toda a força do corpo no braço. Seja no cotovelo, no braço, no karatê trabalha-se muito isso. É o uso do corpo
né, o uso da força física. Tanto que a pessoa não era nem magrelinho. Então, o que acontece? A técnica ali, existem várias técnicas. A principal dela é você conseguir colocar a força do corpo num determinado momento. Então, ele estava muito para frente, da onde ele ia bater, então dissipa a força, a chance de quebrar é menor e de se quebrar é maior. Vou repetir. Mais fácil, Nossa né? nossa amiga aí. Deve ser Ricardo também, não? Pra ser burro, faltou só as penas, meu. Ai, Ricardo. Bom, a gente está aqui com o Ricardo, do Karatê, Ricardo Aguiar. E eu brinquei, deve ser que é Ricardo técnico. também, mas nada com você, tá? né, Lívia? É Essa é convidado, deixa eu falar que deve ser Ricardinho também, Isso, pra diferenciar, né? isso. Como que eu vou ofender o convidado? Ele Sim, ficou Ricardo. chato, mas Desculpa. tudo bem. Ele entendeu, já serviu o chapéu. Obrigada. Ele aqui é técnico, né, gente? Está empregado. Agora tem muitos técnicos por aí que, olha, essa dança das cadeiras tá grande. Você acha que seu clube não está jogando bem como você gostaria? Acredita que precisa de um reforço de peso? Então, fica de olho que a gente vai fazer uma lista agora de jogadores que estão desempregados desde a Copa do Mundo. Será que algum deles cairia bem no seu clube? Vejam só. Um mês depois da Copa e eles foram esquecidos. Eles estão sem clube. Alguns craques que você gostaria de ver no seu time estão prontos para assinar com quem se interesse por um talento já maduro. O mais badalado deles é Samuel Eto'o. O ex-atacante do Chelsea foi dispensado por Mourinho nessa janela de transferências. Com 33 anos, o camaronês já foi mira de alguns clubes na Europa. Eto'o esbarra no alto salário que pede e na forma física que se encontra. O Ajax da Holanda e o Liverpool da Inglaterra são possíveis novas casas para ele. Para a zaga, 2 xerifes. O colombiano Mário Yepes deixou a Atalanta e com 38 anos recusou o Independiente da Argentina. Ídolo em um grande clube brasileiro, Diego Lugano é mais um órfão nesta janela de transferências. O zagueiro não consegue se firmar em um clube desde 2011 e segue como nômade à procura de um time. Na última temporada defendeu o West Bromwich, mas ficou mais no banco do que jogou. Lugano ainda espera por um novo lar e ainda segue como o sonho de muitos são paulinos. Outro esquecido é o atacante Samaras. O grandalhão disputou a Copa pela Grécia e segue sem clube depois de não renovar com o Celtic da Escócia. Voltando para a zaga agora na Bélgica, Van Buiten, titular na Copa do Mundo. Com 37 anos, o zagueiro quer voltar para casa e pode jogar pelo Anderlecht neste ano. Na maior surpresa da Copa também tem gente sem clube. O meia Christian Bolanhos, de 30 anos, quase ficou por aqui. O jogador foi especulado no Flamengo e no Atlético Mineiro, mas segue desempregado. E aí, gostou de alguns desses jogadores? Vai que seu time não decide contratar um deles para reforçar o elenco. A certeza é uma só. Eles estão doidos para voltar à ação. A lista tá enorme, hein? Olha, mas em vez de dar a palavra para o Ricardo Martins, ao bico, não vamos entendi. ouvir o Ricardo Aguiar, Cheio né? de cara ruim aí. Você gostou de alguns aí? Colocaria no teu time? O Lugano ia ser bem-vindo no São Paulo, eu acho. Na fase Lívia, que São tá. Paulo. Eu acho que sim. Na fase que tá, eu acho que sim. Aproveitando, Lugano? falando então da fase que tá. Qual Lugano que você quer no São Paulo? O de hoje ou o que jogou aqui há anos atrás? Na verdade, para De hoje não dá mais. hoje tá complicado. Mas na fase que tá a zaga de São Paulo Não, ali também não tá não dá, muito não. difícil de entrar, não. Ele é pior que qualquer um zagueiro que tá lá. O Lugano é horroroso. Agora a gente viu aí Na minha opinião, claro. a turma desempregada. Acho que o assunto que eu vou falar, você estaria desempregado nesse momento, hein, Ricardo? Porque tem alguns esportes que necessita. Cada um tem uma característica. Se você jogar vôlei, de preferência, você tem que ser alto. O basquete é bem-vindo Lá também. Vem corneta. Para ser goleiro, acho que é bacana também ter uma altura. E você já foi goleiro. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Tentou. Você sabe que Ele eu tentou, tenho. é. Você sabe que eu tenho. A gente tem o fute do Borda. O Bordão foi um jogador de São Paulo, você deve lembrar dele. Jogou na Alemanha por muitos anos, foi seleção brasileira. E a gente brinca que eu tinha umas fotos, eu comparava de um ano para o outro, então tinha uma foto que eu estava sempre na ponta aqui. Estava assim, o restante todo abaixo. Foi passando os anos, todos foram subindo e essas fotos eu ia comparando e aí eu parei, cresci antes da hora. Mas foi uma fase muito bacana no futebol, no Botafogo de Ribeirão Preto, que vivi, que tenho amigos até hoje, permaneci com muita amizade.
Mas a altura chegou um momento, saía bem posicionado e tal, mas chega uma Mas podia hora... fazer uma dupla de goleiro. Eu acho de Rebolim. de Você de um lado e do outro. Os dois goleiros têm bolinho. Porque não tem uma altura pra jogar no gol, Xará. Aí não tem isso jeito, aí, não. é isso Não aí. dá. Não tem É jeito, isso não. aí. Não Mas tem você como. veio antes do futebol ou o karatê? O que Na verdade, veio o karatê veio antes, e aí tem toda uma história até engraçada, que na época eu saía para treinar escondido. E um belo dia fui fazer uma matéria na TV local e que falou disso, que história é essa, do futebol e tal, o karatê, e saiu. Eu, inocentemente, devia ter 12 para 13 anos, todo mundo viu e me chamaram. Falaram, você quer continuar jogando bola, você tem que parar de treinar karatê. Eu não parei, ainda bem, por isso eu estou aqui hoje. E aí eu treinava meio que escondido e tal, mas esse período foi um período que eu competi muito menos no karatê. Foi um período do futebol que foi muito bacana, tem muita lembrança boa. Ficou com dúvida? Qual Hoje, esporte seguir? hoje não. Mas lá na época, Na né? época Se você sim, chegou a porque eu balançar. cheguei a estar no São Paulo e na época com 12 para 13 anos, fiz um teste no São Paulo, passei, na época com 11 anos eu já tinha a altura que eu tenho hoje. Então tinha alguns médicos que falavam, vai ficar com 1,90 m, vai todo ser um mundo goleiraço. errou, esse negócio de Vamos aproveitar então, qual é a altura de hoje? 1,74. 1,74. Então, quer dizer, jamais ia ter altura para goleiro. Hoje, 1,83, eles falam 4. É baixo para goleiro, então... Podia ser tranquilamente um belo pivô de basquete. Também. O Internacional, tô Também. brincando, claro que eu tenho a mesma altura, nós para pivô no máximo no Você dente. tem 1,75? Eu tenho 1,63 e olhe lá, com tênis. Tá. O Internacional também foi eliminado da Copa do Brasil. O time gaúcho já havia perdido a primeira partida em casa por 2-1. Ontem, lá no Castelão, em Fortaleza, foi derrotado pelo placar de 3-1. Magno Alves, 38 anos, 1,75 m também, viu, Ricardo? Não é muito mais alto que a gente, não, mas é atacante, né? Aí dá pra jogar. Fez o primeiro gol do vovô com um belo público no Castelão ontem, hein? Olha o Dida. Olha o nosso goleiro aí. Olha lá. Ai, ai, ai. Foi bem, Dida? Que abacaxi. Bem mal. Bem mal. Foi Bem dia mal da mesmo. lambança. Aí o segundo gol, Bill Laden, Bill, atacante do Ceará, vai à rede, faz 2-0. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, mas aqueles que tinham vencido o primeiro jogo ontem se deram mal. Só o Ceará que foi bem, né? São Paulo tinha Ricardo. vencido, o Fluminense tinha vencido. Mas o Inter que no primeiro jogo foi com o time titular, o técnico conversou com a imprensa, né, e avisou que tem o departamento médico. Tá bom. Que ligou o alerta ali e Tá falou, bom, olha, Abelão. se entrar, vai estourar. Então, a Abel preferiu poupar alguns jogadores de acordo com Se ele. tivesse ganho o O primeiro jogo, ia departamento poupar? médico, aí, Ricardo, cada um com sua dor de cabeça, né? Valdívia, na rede. Mas peraí. Explica, né? É outro Valdívia, não é Até aquele, porque né? deve estar no É departamento médico, A chance é grande. né? Deve estar com chinelinho. Provavelmente. Aí o Mas gol do pelo Valdívia. menos o Inter ainda tem a Copa Sul-Americana. Sim. Como a gente falou, né? O Inter perdeu a Fluminense classificação fica no lá. jogo da ida, né? Lá no Gigante da Beira-Rio, na sua Porto Alegre, né? Pertinho Perdeu da por casa da minha 2-1. mãe. É pertinho? O Beira-Rio é bem Foi perto da sofrido casa da ontem, minha mãe. Karine? O quê? Você tá falando do Quase. Internacional? Você tá viu? falando da Eu Libertadores? ainda pego, eu ainda pego. Sabe o que é, Ricardo? Eu ainda tiro essa Ficamos gaúcha nós do muro. convidados, né? Porque eu fico em cima do muro e não conto pra Se quem é eu Inter tô, ou se é se eu Grêmio. sou Grêmio, se sou Inter, Quase. ou se eu sou outro time também. Grêmio você não é porque já acabou. Na próxima vai. Ela deu uma bambeada, ela respirou, mas na próxima eu consigo. Então o Internacional vai para a Copa Sul-Americana e o Ceará segue na Copa do Brasil. Copa do Brasil que terá o sorteio das oitavas de final na próxima segunda-feira. Isso aí, tem mais coisa estranha na área aí, Ricardo. O quê? Isso, a gente já mostrou aqui o negócio do cachorro lá, né? No Net Geo, né? É, que tem vai mais estrear bichos, já mostramos sábado. as zebras, É. pato, ganso. Ô, Ele até Ricardo, falou alguma de vez burro, assim, né? burro, você estava treinando, ou praticando futebol, karatê, invadiram o tatame, invadiram o O campo, não? cachorro já, o tatame já Cachorro? invadiu o cachorro. É? Foi uma cena grotesca. E ele não quis sair, deu aquela confusão Não, de vocês passaram aquela vergonha correr atrás Pega, do pega, cachorro, cachorro. foi? Exato, foi bem essa cena mesmo. Então- Foi bem essa cena. Dá uma olhadinha no que aconteceu em um jogo de futebol. Mostra aí. No Peru, joga lá no Peru. Copa Peru, Pelé. Ricardo. Mais um bicho, né? Maravilha. Mas Vamos hoje, que vamos. Hoje tá... Que isso? Que é isso, gente? Estourou a boiada ali. Minha nossa. O professor parou o jogo, olha lá, pitou, parou o jogo. Espera Para aí. passar. Vamos esperar as vacas saírem do campo. Que torcida é essa? É, mas elas estão pastando. Nossa. Sim, né? Na verdade, eles entraram no campo delas. Mas isso que eu ia perguntar agora, Karine. Quem tá no lugar errado?
Eu acho que eles. Eu acho que eles invadiram um terreno ali que não... Olha lá. Eu Nós acho vamos que lá. acabou o E jogo. aqui é a nossa parte. Eu acho que acabou Como? o jogo. Gente, a cena que eu tinha visto. Olha lá, olha lá. Eu quero replay, coloca a cena na hora que elas entram. Acabou o jogo, olha, gente. Olha a tranquilidade. Oi, cara, Olha acabou ali. o jogo. Como é Essa que você vai aqui tirar a chegou mão de vaca do atrasada campo? Ah, não tem atrás do como. rebanho ali, Não, mas essa tudo aí bem, é aquela marrenta, Karine. Falei assim, eu quero ver me tirar Olha lá. daqui. Eu quero Tô ver. calma, tô tranquilona, tô sossegada. Tô Quem aqui vai- no meu espaço. É né? impressão minha, os jogadores estão dando pista. Olha isso, Anteciparam o churrasco, né? Ricardo? É. Gente, Acabou essa é o jogo. novidade. A gente viu... Qual foi o... Olha lá, o aquela- cachorrinho veio junto lá. Esse é o toreador que tá tocando. Cachorrinho já aproveitou. Olha lá, mais outro. um. Mas, gente, acabou. É uma acabou o invasão jogo. animal. Essa foi boa, Ricardo. Como é que tira essa turma aí agora? Não tira. Não, aí não tira, aí tem que esperar passar. Ou correr, né? Porque se pegar uma mal intencionada ali, vou te falar. Olha isso, olha lá. E vai não tentar tem, tirar pra ver. E olha onde tá o árbitro. não O árbitro tem tá um bem no cantinho valentão. aqui, quietinho, nem se envolve. Não tem um valentão ali, não. Eu vou lá tirar elas do campo, não tem. Só queria dizer a vocês que o jogo foi interrompido e no dia seguinte a partida continuou. Continuou? E aí o rebanho não apareceu? Aí prenderam as vacas e os bois. Só pode ser. Poxa, mas sacanagem, né? Porque se for pensar ali, pô, o pasto é delas, deles ali. É, do o rebanho, campo é um das pasto, vaquinhas né? do boi. O campo- Olha lá, Poxa. Ricardo, estourou a boiada. Mas olha, lá. olha o estado do gramado, gente. A É gente já tamanho viu- pra A pássaro que gente, pra já, a campo. gente já viu pior, viu, Ricardo? Lembra lá, Helena Calil na África? Não Nossa, tinha nem grama. não tinha nem grama. Verdade. E, tinha e nem campo grama. de time profissional. Esse aí tá lindo. Jesus. Esse tá bacana. Ricardo, o que tem pela frente aí como técnico da seleção? O que... A gente tem o Campeonato Mundial agora. A gente deve embarcar no final do mês de outubro. O campeonato acontece de 3 a 9 de novembro em Bremen, na Alemanha. E a equipe se concentra agora, inclusive em Ribeirão Preto, na minha cidade. O centro de treinamento é lá hoje? Não é lá o centro de treinamento, nós temos um centro de treinamento fixo. Então ele é alocado, depende da competição. Quantos da atletas vão? São 12 atletas. E são quantos de Ribeirão? São 6 que representam a cidade de Ribeirão. Só masculino ou tem entre masculino, Masculino e feminino. Masculino e feminino. Ricardo, São 5 categorias individuais, masculino, 5 feminino e 2 atletas que vão pela equipe. tá acabando o programa? Tá chegando perto do fim? Não sei não, tá? Deve estar. Mas antes de acabar, vamos pedir pra ele nos ensinar alguma coisa de verdade, porque eu vi que você tentou, né? Ricardo, Você vamos tentou aproveitar. e até que enganou. No Mas, início, o Ricardo ele fez aquelas fanfarronices, aquelas graças todas, e você mostrou uma modalidade, como que se chama, daqueles que eles vão catar, né? catar. Catar. Individual com fantasminha camarada ali. Você pode ensinar pra gente, e pro nosso amigo Ricardinho, algumas Com categoria de demonstração. peso ou sem categoria de peso? A gente monta aqui, é né, melhor o a gente não trio falar aqui. nesse assunto de balança, não. Agora, Vamos vamos lá. deixar sem peso. Agora, vamos lá. Ricardo, agora. pode ir. Partiu. Vem, Ricardo. Adoro essas coisas. Eu vou pode convidá-lo para ir no treino da seleção brasileira. Por favor. Pode ser? Pode. Vou convidar. Mas faz Você vai? sozinho aí. Você tem um telefone do Felipe, nosso Vamos, produtor. sem problema nenhum. Faz o Tá seguinte, tá Viviane, convidado levanta aqui ali. no Não, ar eu não vou para fazer, ir no não. treino da seleção Só aqui, ó. brasileira. Faz o seguinte, faz aí aquele lá contra o Fantasminha Camarada. Eu não. Vem, não. Ricardo. Olha, mas não quero ir. Não, ele vai ficar quietinho, Que ele vai mala te sem alça, ensinar. hein? Só vou te ensinar. Será? Você não vai mais Vamos lá? passar vergonha como você costuma Vem. passar. Tô te favor. ajudando. Não vai ficar barato. Pode deixar. Vai, ter vai, Você vai vai trazer ter de flores, verdade, vai. Vai ter volta. Vai ter Você volta. conhece? Ele Você me conhece sacaneou elas? da altura, eu tô me sentindo Ó. alto pra caramba. Você conhece? Vou te contar. Essa é a dupla. Encalhada. Pois não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então fica um pouquinho mais aqui no O que a meio. gente tem que fazer com esse Tá. menino, Lívia? Isso. Deixa ele Coloca o apanhar braço pra agora. frente. Melhor. Vai. Fecha as duas mãos. Isso. Fecha a mão, Ricardo. Coloca Que isso. medo. Não é esse polegar assim, não. Esse dedinho aqui não tá legal. Isso. Aí Não ficou tá. legal. Só tem um minuto. Tá? Estende, tá bom. Puxa um braço pra cá. Vai, tem 1 minuto pra acabar o Muito bem. programa. Não, por que você tá torto? Endireita esse corpo aí. Pronto. E aquilo ali que você trouxe pra Pra que nós? isso, Essa é uma Ricardo? camiseta da É. Confederação Brasileira de Karatê. Saiu liso Ó, rapidinho. rapidinho, soltou. Da Confederação Brasileira, o pessoal Boa. da Seleção Brasileira te mandou, Ah, obrigado. tá? Com Joia. presente. Maravilha. Xará, Obrigado, pela foi um participação. prazer. Obrigado. Prazer foi nosso. Obrigado. viu? Lívia, como é que terminou a nossa pesquisa? Ah, vamos ver, né? Qual foi o time? A gente perguntou que deu a maior vexame, a maior zebra da rodada da Copa do Brasil. Fluminense, 65%, São seguido Paulo? do São Paulo com 24%. E o Inter aliviaram ali, ficou com 11% da vergonha de ontem. Tá feito. Legal. Te Mais volta uma amanhã, pra coleção. 3h45. Mais uma vez, Ricardo. Obrigado, eu Obrigado, que boa agradeço sorte. vocês. Tá bom? É isso aí, gente. Melhor Fox Sports vai ficando por aí. Tchau. Até amanhã, 3h45. A gente espera Tchau. vocês. Beijo. Hein? Sabe por que tu desistiu? Cá. Porque não vai voltar.